E aí? Hoje a gente vai desvendar um dos casos mais bizarros e fascinantes dos anos 70. É uma história que tem de tudo: uma família, um incêndio e uma esfera de metal que parecia ter vida própria. Bora mergulhar nesse mistério. Pois é, essa era a pergunta que estava na cabeça de todo mundo na época. Porque, vamos combinar, quando aparece um objeto que desafia qualquer explicação lógica, a imaginação começa a voar, né? E para muita gente, a ideia de uma origem extraterrestre parecia a única que fazia sentido. E, sinceramente, não dá para julgar. O que começou como uma descoberta por acaso, no meio do mato, rapidamente se transformou num evento que virou a vida deles de cabeça para baixo e os colocou bem no centro de um debate nacional sobre o desconhecido. Então, vamos lá. O nosso cenário começa de um jeito que parece até filme. Uma ilha na Flórida, um incêndio florestal e, no meio das cinzas, um objeto que simplesmente não deveria estar ali. A data era 27 de março de 1974. Depois que o incêndio atingiu a propriedade deles, a família Betts encontrou essa coisa esquisita. Uma esfera de metal perfeita, lisinha, pesando uns 10 quilos. Na hora, as primeiras ideias foram bem pé no chão. Ah, será que é uma bala de canhão antiga? Ou quem sabe um pedaço de satélite, tipo o Sputnik? Sem resposta, eles fizeram o que a maioria de nós faria. Pegaram o objeto e levaram para casa. E foi dentro de casa que o negócio deixou de ser só uma curiosidade e virou algo, bem, inquietante. Aquele que parecia ser só um pedaço de metal inerte começou a mostrar sinais de que tinha algo a mais acontecendo ali. E é aqui que a história fica muito, mas muito estranha. Segundo a família, a esfera reagia ao som de um violão, pulsando com a música. Ela começou a rolar sozinha pela casa, mudando de direção como se tivesse vontade própria. Chegou até a contornar a beiradinha de uma mesa sem cair. Eles também falavam de um zumbido baixo vindo de dentro dela e, de repente, portas batiam sozinhas. A curiosidade virou preocupação rapidinho. Claro que uma história dessas foi parar nos jornais. E aí já viu. A esfera virou o centro das atenções. Todo mundo queria dar um palpite, desde a Marinha dos Estados Unidos até os ufólogos mais famosos da época. Todos queriam uma resposta, mas cada nova análise parecia só complicar ainda mais o mistério. E essa tabela aqui mostra perfeitamente a confusão que se instalou. Olha só, a Marinha Americana fez um raio-x e disse que era de aço inoxidável, oca, super resistente e de origem terrestre. Mas eles acharam 4 polos magnéticos lá dentro. Bem estranho. Aí veio o Dr. Carl Wilson e disse que a esfera gerava campo magnético, ondas de rádio e que desafiava a física convencional. Para fechar, o Dr. J. Allen Hynek, um super especialista em OVNIs, deu uma olhada rápida e disse que não se impressionou, que era algo feito pelo homem. Resumindo, 3 análises, 3 conclusões totalmente diferentes. No meio desse frenesi todo, a Marinha veio com a primeira explicação mais, digamos, sensata. O porta-voz deles sugeriu que talvez o movimento inteligente da esfera fosse simplesmente o resultado de um objeto perfeitamente balanceado rolando num piso antigo e irregular como o da casa dos Betts. Uma ideia bem simples, mas que plantou a sementinha de uma solução bem menos extraterrestre. Décadas se passaram. A esfera Betts virou uma lenda urbana, um daqueles mistérios clássicos sem solução. Foi assim até 2012, quando uma investigação do podcast Skeptoid decidiu revirar essa história e conectar os pontos de um jeito que ninguém tinha feito antes. E a chave para o mistério todo parece estar aqui, numa peça chamada válvula de retenção. É uma peça industrial bem comum, usada para controlar o fluxo de líquidos ou gases. E o ponto crucial é este. Alguns desses modelos usam uma esfera de metal perfeitamente lisa e balanceada como seu principal componente. Parece familiar? Então, vamos comparar as coisas. O tal movimento autônomo pode ser explicado pelos pisos irregulares da casa, como a Marinha já tinha sugerido. A composição metálica que parecia de outro mundo, na verdade, é aço inoxidável de alta qualidade, super comum em peças industriais. E a origem misteriosa? Bom, talvez fosse só um pedaço de sucata industrial perdido. De repente, a explicação mais simples começou a se encaixar. E a investigação do Skeptoid encontrou a peça que faltava no quebra-cabeça. Eles descobriram um artista chamado James Durling Jones, que coletava sucata para fazer esculturas. Acontece que em 1971, 3 anos antes da descoberta, ele estava passando de Kombi pela região de Jacksonville, quando várias esferas de metal pesadas, idênticas às válvulas de retenção, simplesmente rolaram para fora do carro dele e se perderam no mato. É isso mesmo. A esfera que a família Betts encontrou provavelmente não veio do espaço, mas sim da traseira de uma Kombi.
E assim, a grande história de uma sonda alienígena com poderes misteriosos se transforma na história bem mais terrestre de uma peça industrial perdida. A conclusão, com base nas evidências, é que o tamanho, o peso, a composição, tudo na esfera bate exatamente com as especificações de uma válvula de retenção fabricada por uma empresa chamada Bell & Howell. Ao que tudo indica, o mistério está sim resolvido. A história da esfera Betz nos deixa com uma reflexão bem interessante. Ela mostra como uma série de coincidências e um objeto no lugar errado podem alimentar a nossa imaginação de um jeito impressionante. E a pergunta que fica é: será que a nossa vontade de acreditar no fantástico às vezes nos impede de enxergar a resposta simples que está bem na nossa frente?